Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Eu estou bem, estou na minha casa, morrendo de saudade de vocês, morrendo da aula, de estarmos juntos, de fazermos muitas coisas. Espero que vocês estejam se cuidando e que logo, logo isso tudo passe e a gente possa estar juntinho de novo. Eu vou hoje recapitular dois conteúdos nossos, expressionismo e fauvismo, que a gente viu em sala já. E eu vou fechar aqui a tela, né? E aí vocês vão continuar me ouvindo enquanto eu vou explicando para vocês e vocês vão vendo os slides, ok? Depois também, durante essa gravação, vocês vão ouvir, vou deixar explicado já a atividade que vocês vão estar fazendo. Se cuidem, um grande beijo e até daqui a pouco. Bom, gente, então vamos continuar, né? Vamos falar um pouquinho sobre o expressionismo, mas antes de eu falar sobre o expressionismo com vocês, vamos recapitular o que aconteceu bem brevemente, né? O que aconteceu antes do expressionismo. Bom, gente, vocês já pararam para pensar, arte e emoção, elas se relacionam? Claro que se relacionam, tem tudo a ver, né? Arte e emoção. Mas nem sempre foi assim. Lembra, gente, no ano passado a gente estudou muito sobre alguns movimentos artísticos, né? Sobre alguns períodos da história da arte que não tem muito a ver, ou enfim, que a emoção não está muito relacionada, né? Com isso. Então, um exemplo para vocês. Durante muito tempo, né, a arte que a gente conhece por arte tradicional, que a gente viu muito em escultura, pintura, desenho, gravura, enfim, elas não eram muito uma arte de expressar sentimentos, mas não porque o artista não queria, mas porque muitas vezes essas obras de arte, elas eram encomendas, né? Elas eram encomendas por algumas instituições, exemplo, a igreja, ou o Estado, ou até mesmo por mecenas. Lembra quem eram os mecenas? Eram pessoas que tinham dinheiro e patrocinavam a arte. Então, por isso que muitas vezes a prioridade não era expressar sentimentos do artista, né, dentro do processo artístico dele, mas sim expressar valores que iam ser retratados nessa obra, de quem estava encomendando aquele trabalho, certo? Bom, mas aí nós temos, mais ou menos lá no século XIX, um grupo de artistas que se iniciou na Europa, isso, um grupo de artistas que sentiram uma extrema necessidade de transmitir os sentimentos às produções artísticas, né, que eles faziam. E isso a gente chama de vanguardas, que são artistas que participaram de vanguardas, que são movimentos que estavam à frente, né, que iniciaram um novo estilo de arte. E aí entra esse movimento que nós vamos recapitular hoje, que é o expressionismo, que a gente já viu lá na sala de aula, tá certo? Então vamos lá. Bom, lembra dessa obra aqui, gente? Uma obra muito importante, uma obra que chama-se O Grito. É uma obra do Eduard Munch. Ele pintou, lembra que eu comentei em sala com vocês, ele pintou 5 versões diferentes, que já vai aparecer aqui nos slides, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas o expressionismo, gente, ele ocorreu na Alemanha e na França, ao mesmo tempo, certo? Então, nós temos vários artistas muito importantes desse movimento, e eu vou mostrar alguns para vocês aqui, tá? Mas só para vocês entenderem algumas características. As obras, gente, do expressionismo, geralmente elas apresentam um colorido bem intenso, como essa obra que vocês estão vendo aqui. Além disso, uma certa distorção das formas, das linhas. O artista não está muito preocupado em representar o belo, né? Normalmente o artista também tinha uma forma bem particular de representar as figuras. Vocês podem observar esse quadro, não é um quadro que você olha e fala assim, nossa, que quadro lindo, né? Não é dessa forma que a gente vê ele muitas vezes, mas ele tem um significado, uma especificidade muito importante, tem um significado bem importante por parte do artista, que a gente viu isso na sala, né? Bom, então o que o artista se preocupava muitas vezes é reproduzir o sentimento dele, né? Que ele tinha em relação ao mundo, ou em relação a algum tema, né? Ou principalmente relacionado a acontecimentos da época que eles estavam vivendo.
Bom, gente, então olha só, aqui o Grito, né, que é do Eduardo Munch, que foi em 1893, né, quando ele pintou esta obra. Observem ela, gente. Então, como eu falei para vocês, ele foi um artista percussor do expressionismo alemão, desculpe. Ele teve alguns transtornos psiquiátricos. Ele era um artista considerado degenerado pelos nazistas. Lembra que eu falei para vocês o que era arte degenerada para os nazistas? Era toda essa arte que não reproduzia a realidade, arte que não estava dentro de uma arte tradicional. Lembra que eu contei para vocês da história de que os nazistas perseguiram vários artistas, roubaram vários quadros, sumiram muitos outros quadros, enfim. Então, tudo que não era uma arte tradicional, para Hitler e para os nazistas, era uma arte degenerada. Né? Não era considerado obra de arte para eles. E aí, gente, olha que observem aqui que uma das características do expressionismo é representar as tragédias humanas. Então, está muito relacionado também com a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, vamos para a próxima imagem. E ainda retomando, gente, lembrando sobre o significado dessa obra, né? Então, o Eduardo Munch, ele disse que ele estava caminhando, né, por esse passeio, por essa ponte com dois amigos, e era um final de tarde, quando o sol estava já se pondo, e aí, de repente, parece que o céu ficou vermelho, e aí é como se ele ficasse estagnado ali naquele lugar, né? Os amigos dele aparecem no final lá do quadro, eles seguem caminhando, e aí parece que de repente esse céu virou línguas de sangue, né? O mar se misturou, línguas de fogo. Então isso foi um momento de bastante angústia em que ele sentiu uma extrema necessidade de gritar, né? Como se ele tivesse num momento aí de transtorno mental, né? Por ele ser uma pessoa também que tinha problemas mentais, né? Bom, o Eduardo Munch, como eu falei para vocês, ele pintou 5 versões desse quadro. Então a gente pode observar aqui algumas dessas versões que ele pintou, né? Ele fez em lápis, em giz pastel, ele fez em litografia, usou têmpera, então ele usou materiais diferentes para reproduzir o mesmo quadro que ele já tinha feito. Uma frase bem interessante do Eduardo Munch, né, que a gente também viu em sala, é esta frase aqui. Queremos mais do que uma mera fotografia da natureza. Não queremos pintar quadros bonitos para serem pendurados nas paredes das salas de visita. Queremos criar uma arte que dê algo à humanidade, uma arte que atraia, que observe, uma arte que vem lá do fundo, né, do coração. Então era isso que os artistas queriam, não mais uma cópia da realidade como a fotografia podia fazer naquela época ou como uma arte tradicional, que não representava os sentimentos que esses artistas possuíam, tá certo? Bom, ainda vou mostrar mais alguns outros artistas para vocês, vou passar esses aqui, tá? Vamos chegar aqui no Van Gogh. Lembra que a gente falou um pouquinho do Van Gogh na sala também? Que o Van Gogh ele tem uma história bem interessante, uma história diferente, né? Porque ele foi um artista que no início ele quis ser, ele estava estudando, né, para ser pastor, e aí de repente ele sentiu que lá, né, lá pelos seus 27 anos quando ele tinha 27 anos, que não era isso exatamente que ele queria ser pintor, né? E ele pintou um curto espaço de tempo, dos 27 aos 37 anos, né, que ele viveu a sua carreira artística, ele deixou mais de 900 quadros, né, mas ele só vendeu um quadro em vida, que é esse que vocês estão vendo aqui na imagem, que é o Vinhedo Vermelho, e aí a gente sabe que ele tem uma história muito intensa, né? Que ele teve vários problemas mentais. Entre esses problemas mentais, ocorreu uma briga com um grande amigo dele, e nessa briga, lembra que eu contei na sala para vocês, ele acabou cortando um pedaço da sua própria orelha, como uma forma de se autopunir. Né? O Van Gogh também tinha sérios problemas, transtornos mentais, ele ficou internado em hospital psiquiátrico, é, teve uma produção artística muito, muito intensa. As linhas, as cores falam muito dos sentimentos que ele tinha, do que vivia, do que passava na sua cabeça. Então, esse quadro aqui, Noite Estrelada, que vocês estão vendo do lado direito da tela, olha que interessante, era a visão que ele tinha
do hospital psiquiátrico que ele estava internado, da janela do hospital, né? Então ele via toda a cidade e o céu, olha a intensidade de linhas, tinta que ele deixava depositada sobre a tela. Então os quadros do Van Gogh são quadros muito lindos e que falam muito do sentimento que ele vivia, que ele tinha. Aqui tem um outro quadro dele, essa foi uma fase em que ele estava um pouquinho melhor com a doença dele. Lembra que foi a fase em que ele foi morar com o irmão, né? Olha aqui alguns autorretratos, né, que o Van Gogh fez. Observem esse primeiro da esquerda, gente. Olha a intensidade de linhas. Imagina como estava a cabeça ou o sentimento dele nesse momento que ele pintou esse quadro. E esse quadro, a gente vamos lembrar o detalhe, ele tá com a orelha ali, né, com esse curativo na orelha. Então, provavelmente foi naquele momento em que ele se automutilou e o momento em que ele brigou com seu amigo. Então, com certeza, os seus pensamentos, né, e tudo aquilo estava muito forte, muito, muito intenso dentro dele. E olha os outros, né, ele fez até um autorretrato dele pintando, né, vários autorretratos. Foi um dos artistas que mais reproduziu, né, autorretratos. Bom, e a gente sabe que lá, mais ou menos aos 37 anos, ele morreu, aquele representou o doutor, né, que tratou toda a sua doença psiquiátrica, o seu problema de transtorno, e a gente sabe que ele faleceu aos 37 anos, foi por um tiro, né, de uma espingarda, que provavelmente ele tenha tirado ele mesmo, ou por um descuido, e ele acabou morrendo nos braços, né, do seu irmão Theo, que também logo depois veio a falecer. Então, uma história muito intensa na vida desse artista. Mas o Van Gogh, gente, ele é um dos artistas que mais influenciou outros artistas, né? Artistas que vieram depois dele. Ele hoje tem um museu só do Van Gogh, ele é extremamente reconhecido, né? Mas tem essa história bastante intensa. Bom, gente, para nossa aula não ficar muito extensa, eu vou deixar o conteúdo do fauvismo que eu ia falar hoje para nossa próxima aula, tá certo? Daí fica melhor, não fica tão comprido o vídeo para vocês ficarem me ouvindo. E aí a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu só travar aqui. Bom, gente, então eu vou pedir que vocês façam o seguinte, que vocês peguem o livro de vocês, tá? Lá na página 10, vocês vão pegar o livro e vão observar essa figura que tá aqui, tá ok? Observem essa imagem, observem este quadro e pensem naquilo que a gente já estudou sobre o expressionismo, sobre essas vanguardas, né? Nós vamos estudar várias outras ainda, mas pensem sobre isso daqui, observem essa imagem e tentem responder essas 3 questões da página 11, ok? Então, caprichem aí, estudem, se dediquem, quarentena não é férias e logo logo a gente vai estar junto. Beijo!